Este é o primeiro episódio do The Nomadic Cast, onde a gente vai falar sobre Fast versus Slow Travels para nômades digitais. Eu sou Fernando Canares, que sou nômade digital desde 2015, já passei por muitos países e eu já vou adiantar para vocês aqui, eu sou do estilo mais fast. E você, Sofia? Então, meu nome é Sofia, sou nômade digital há 3 anos e eu sou mais slow, sou mais devagar, gosto de viajar devagarinho. Falando em viajar devagarinho, a gente está na cidade dos nômades digitais, a gente está em Chiang Mai. E antes da gente falar do tópico principal, eu tenho uma pergunta então, já que você é mais slow, já que a gente está em Chiang Mai, você já foi no grupo de vôlei dos nômades digitais aqui de Chiang Mai? Já fui sim, fui 1 ou 2 vezes, é muito legal, o pessoal tem um grupo no WhatsApp, é bem organizado, eles jogam vôlei 2 vezes por semana e é muito divertido. Então isso é legal porque eu queria começar esse episódio falando um pouco sobre uma coisa que eu sinto toda vez que eu venho aqui para Chiang Mai. Toda vez que eu venho pra cá, me cai meio que a ficha de que tem muitos nômades que eles praticamente moram aqui em Chiang Mai. A gente sabe que, por exemplo, aqui na Tailândia existe um visto, que a pessoa pode ficar 1 ano, e agora tem um visto, inclusive, que a pessoa pode ficar até 5 anos como nômade digital aqui, se ela comprovar algumas coisas. E eu percebo, principalmente quando eu venho pra cá, eu lembro disso, que tem nômades que praticamente vivem aqui, e eu tenho começado a chamar esses nômades, inclusive, de nômades quase expatriados. Porque é basicamente isso, né? São nômades que eles não viajam tanto, eles meio que se estabelecem em algumas cidades, começam a criar raízes nesses lugares. E é muito engraçado, porque tem alguns polos que acontecem isso, e no máximo esses nômades eles vão circular por esses lugares. Então, geralmente é aqui em Chiang Mai, em Bali, a gente tem uma comunidade muito grande que faz isso, e aí a galera fica, tipo, Chiang Mai, Bali, Bali, Chiang Mai. Ou, por exemplo, você esteve em Bansco, e lá também tem muito essa coisa, né? E aí você até me falou, né, que tem muita gente que faz a ponte aérea, Bansco, Chiang Mai, Bansco, e assim vai ficando. Então, assim, eu tenho percebido muito em alguns lugares que eu vou como nômade, que existe muito essa comunidade, as pessoas querem ir lá para meio que estabelecer essa comunidade, essa rotina, quase que uma rotina de expatriado. E paralelo a isso, existem os nômades, como eu, por exemplo, que são nômades que querem explorar mais lugares. São nômades que vão para lugares bem diferentes, muitas vezes lugares que não vão ter nômades. Então, por exemplo, sei lá, Japão, Nova Zelândia, que são lugares que vai ter muito menos nômade digital. Mas são pessoas que acabam circulando muito mais pelo mundo. Tipo, eu geralmente circulo, sei lá, 3, 4 continentes às vezes no mesmo ano, passo por, sei lá, 10, 12, 15 países. E toda vez que eu venho pra cá eu começo a pensar nisso. Puxa, será que eu tô fazendo errado? Será que esse jeito que eu faço é o certo? Será que os nômades daqui fazem isso certo? E assim, acho que não existe um jeito certo, Não né? tem regra. Mas Não. eu queria entender até de você. Tipo, eu sou esse nômade um pouco mais louco, então, antes da gente falar do assunto principal, que acaba pulando diversos países. E você acha que você pegou meio que essa rotina um pouco mais slow, realmente, que é o que mais ou menos os nômades estão fazendo aqui, né? De você passar mais tempo, de você se ir para alguns lugares que tem mais comunidade, né? Como é que você tá lidando com isso? Exatamente. Eu fiz vários experimentos ao longo desses 3 anos. Eu já fiquei 1 semana, uma vez, em um país. Eu já fiquei 3 semanas, que eu também não gosto muito, mas já é melhor do que uma. E eu gosto de ficar mesmo 2 meses, né? 2 ou 3, que é o tempo limite em vários países, que é 90 dias. E eu adoro. A gente falou do vôlei, né? A gente acaba criando comunidades, a gente consegue encontrar as mesmas pessoas frequentemente, a gente faz amizade, então vendo as pessoas toda semana no vôlei, a gente acaba fazendo outras coisas, indo em outros lugares, dando outros rolês. Então o viajar slow, além de estabelecer uma rotina, a gente também consegue criar mais conexões, que é o que a gente vai falar hoje, né? Então, tentando os dois, eu sempre recomendo, assim, quando tu começa a viajar como nômade, testa tudo, por que não? Mas começa slow, essa é a minha dica sempre. Começa slow, fica 1 mês. E aí depois vai testando, fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e vai vendo. Eu vou te falar que eu gosto de pular de lugar em lugar, mas chega uma hora que cansa também. Então, por exemplo, eu já não consigo mais ficar só menos que 1 mês em algum lugar. É só realmente se for um lugar de passagem, tipo uma cidade intermediária. Mas eu tenho percebido que eu preciso ficar pelo menos 1, 2, às vezes 3 meses nos lugares, até para começar a organizar a questão de saúde e tudo mais. Mas enfim, então agora que a gente já comentou um pouquinho sobre isso, acho que é legal a gente definir para as pessoas o que é isso, né? De slow, o que é isso de fast travel e tudo mais. Acho que antes disso, é importante a gente definir o que é o turismo. Turismo é a pessoa que vai para um lugar e ela vai conhecer, por exemplo, sei lá, Paris em 4 dias, 3 dias. Ela vai vir para Chiang Mai e vai fazer Chiang Mai inteira em 2 dias. E para ela tá tudo bem. Pra gente que é nômade, a gente precisa trabalhar. Então a gente necessariamente tem que ter um pouco mais de tempo nos lugares. E aí disso que vem esse conceito de slow travel,
que é quem fica bastante tempo. E existe meio que um intermediário, que seria o fast slow, a gente pode falar, né? Que é a pessoa que fica, mas não fica tanto. Então, sei lá, a pessoa que vai vir pra Chiang Mai vai ficar um mês. Já tem gente que vai vir pra Chiang Mai e vai ficar 6 meses, ou 3 meses, 6 meses, até mais tempo, né? Que aí seria o super slow, que é o que a gente vai falar bastante aqui. Então, se você puder falar um pouco mais desse conceito, assim, o que você entende desse conceito de slow versus fast? Essa questão é bem interessante. Então, a questão do slow travel, né? Porque o fast travel, como os o nomadismo digital, muitos evoluíram de turismo ou de mochileiro, né? Tem muitos mochileiros que perceberam que davam continuar viajando em vez de tirar sabático, conseguiram, né, por alguma razão, um emprego online e viraram mochileiro, nômade digital e continuaram esse fast travel, né? Então, eu acho que é o default, né? Acho que é o padrão, talvez. E o slow travel é viajar devagar, não tem pressa, tu aproveita para conhecer a cultura local, a culinária, consegue se envolver em atividades locais, né? Então, o slow traveler, né, o viajante que viaja devagar, ele tem esse tempo de conhecer melhor a cultura local, o que o fast traveler não tem. Então, quem viaja rápido, fica 2 semanas, acaba indo nos pontos turísticos principais, se tu gosta, se tu não gosta também não precisa ir, né? Não tem regra. Mas eu, conversando com as pessoas, com os outros nômades que viajam rápido, que ficam 1 ou 2 semanas, tem aqueles que são super comunicativos e conseguem conhecer os locais e por alguma razão, não sei como, tem tempo de fazer várias coisas em 2 semanas, e tem aqueles, como eu, que em 2 semanas, né, eu trabalho 6, 8, às vezes 10 horas por dia, tem fim de semana que eu não quero fazer nada, então, como eu viajo devagar, eu consigo ficar um domingo inteiro assistindo Netflix em casa, o que, né, o slow travel, né, a viagem devagar, me permite. O que pra muita gente que não é nômade acha bizarro. Tipo, como assim? Você tá pagando uma diária em Chiang Mai pra ficar assistindo Netflix? Mas pra gente, às vezes, é o dia mais gostoso, assim, porque a gente precisa voltar essa rotina normal, né? Tu falou a palavra-chave, a rotina, né? Então, a gente acaba tendo rotinas que a gente consegue ter uma rotina. Que muitos viajantes não entendem, inclusive nômades digitais. Eu já conversei com nômades já há anos que viajam fast e eles não precisam dessa rotina, né? De ir nos mesmos lugares, ir no mesmo supermercado. Tu tem mercados e restaurantes favoritos aqui, Fernando, por causa dessa rotina? Eu tenho aqui e praticamente todas as cidades, assim. Então, assim, embora pareça que eu fique pulando de lugar, uma coisa que eu percebi é que eu acabo voltando muito para os mesmos lugares. Então, assim, se você olha pra minha timeline ao longo do ano, você vai falar, nossa, o Fernando esteve em 4 continentes, 3 continentes, sei lá. Só que muitas vezes eu acabo voltando para os mesmos lugares porque são exatamente lugares que eu me sinto mais confortável. E justamente porque tem um restaurante favorito, ou tem um chocolate. Tipo, por exemplo, eu tenho um chocolate favorito que é da Nova Zelândia. Então, às vezes eu vou para Nova Zelândia só para poder comprar esse chocolate. E isso acaba acontecendo, sabe? Então você acaba criando essa rotina. Mas, diferente realmente dos nômades super slow, que acabam ficando, sei lá, em 3 cidades ao longo do ano, eu acabo pulando mais justamente para poder, enfim, conhecer outros lugares, poder passar para os outros lugares. Isso me gera um problema, né? Porque, assim, diferente de você, por exemplo, que consegue ter essa rotina de fazer academia, de conhecer pessoas, eu muitas vezes acabo não conhecendo tanta gente assim, eu acabo não me conectando tanto com a comunidade. A vantagem só é que realmente eu acabo pulando mais de lugares, acabo, enfim, conhecendo outros lugares, né? Essa é uma questão interessante que tu comentou. Até eu me lembrei também, porque vai muito do estilo da pessoa, né? E eu me lembrei agora da questão do FOMO. Né, o Fear of Missing Out. Então, tem algumas pessoas que têm essa ansiedade de conhecer todos os lugares e tudo, inclusive na própria cidade que tá, né, que todo fim de semana tá fazendo alguma atividade e viaja rápido porque quer conhecer os outros lugares e cansa muito, né? Tem pessoas que não se interessam pela rotina, que querem a novidade. Exato. Eu acho que principalmente a galera que tá começando, acho que tem mais essa coisa, tipo, eu preciso conhecer um monte de lugar. E o pior, a gente que já tá mais nessa área há mais tempo, a gente já entende que, beleza, eu tô aqui em Chiang Mai, eu tenho amigos que estão lá em Bansko, por exemplo. E beleza, eles estão vivendo a vida deles, eu tô vivendo a minha aqui, eu vou ter uma comunidade aqui. Só que tem gente que tem essa coisa do FOMO mesmo. Tipo, pô, eu queria estar lá junto com eles. Ah, não, mas eu conheci gente também no Japão e eu queria estar junto no Japão. Aí você começa a ver fotos de outros amigos que estão não sei aonde. Aí você começa a ver fotos da tua família no Brasil, te dá uma saudade do Brasil e dá vontade de ir pro Brasil também. Tipo, tem muito isso, sabe? Então, isso é uma coisa que você tem que controlar. Mas acho que é isso que, inclusive, define. Talvez se a pessoa ela vai ser uma slow travel ou talvez uma um pouquinho mais fast, né? Porque tem realmente gente que gosta de sair andando e conhecendo gente e é isso, entendeu? Vida que segue.
E também talvez vá muito da referência, né? Tipo, talvez tenha gente que tenha começado na vida nômade, em comunidades ou em lugares mais slow, e consequentemente a pessoa entendeu, tipo, os nômades que eu conheci já são mais slow, eles estão mais nessa onda de expatriado. E talvez tenha gente que já começou nessa onda de bagunça, né? Tipo, vou pra um monte de lugar, e acha que é isso o correto e tal. Mas assim, não existe nenhum jeito certo, né? Acho que existe jeito de você se adaptar. E você falou uma coisa importante, né? Você fez testes. Exato. Então, ou se hoje você faz isso, é porque você já testou e você acha que se sente mais confortável, né? E tem outra questão também interessante que a gente vai conversar, que é sobre o mental health, né? A saúde mental. E eu vou dizer, um dos pontos que mais me atrai pro slow travel, para ficar mais tempo, é a tomada de decisões. Eu tomo menos decisões porque eu fico muito estressada. Toda vez que eu tenho que procurar Airbnb, toda vez que eu tenho que procurar passagem, eu não sou o tipo de pessoa que tem esse tesão pra fazer buscas. Eu não quero, eu canso, eu sinto que eu tô perdendo tempo. Interessante, né? E tem gente que ama esse processo. Eu não gosto. E eu fico muito estressada com a tomada de decisões, tanto que às vezes eu tô morando num lugar e, assim, eu tenho uma semana pra ir embora e eu não sei pra onde que eu vou. Isso aconteceu em Bansko. Eu tava em Bansko, na Bulgária, e pra onde que eu vou? Eu sabia que eu ia pra Europa, eu pensei em ficar um mês na Sérvia. Tá, mas e aí, né? E eu tava com uma preguiça, e aí eu renovei mais uma semana no apartamento, sabe? E pra mim é muito estressante. Então tem a questão, o fator do estresse, né? Como é que tu lida com isso quando tu viaja rápido? Tu te estressa muito ou tu é mais de boas e não tem problema? Então, eu viajo rápido, porém, como todo bom virginiano, como se fala, né? Eu sou muito organizado. Então, assim, eu sei que eu vou passar por vários lugares, só que ao mesmo tempo eu já organizei todos esses lugares. Então, eu já comprei o voo, eu já tenho hospedagem, eu já tenho tudo organizado. Então, assim, isso é uma coisa que me difere um pouco dos nômades que são mais fast, mas que são mais em cima da hora, são mais ansiosos e fazem tudo em cima da hora. Então, eu conheço muito nômade, que se você perguntar o que você vai fazer semana que vem, a pessoa não sabe. Ela não sabe onde que ela vai estar, ela não sabe absolutamente nada. Como eu, de vez em quando. E tem gente que ama isso. Eu já conversei com muito nômade que ama esse romance de você poder escolher na semana que vem pra onde ir, pra qualquer lugar. E tudo bem, tipo, você vai poder ir pra onde você quiser. Eu já não consigo. Embora eu seja esse estilo mais fast, que vai passar por várias cidades, eu preciso organizar. Então, por exemplo, a gente tá falando aqui no início de dezembro. Eu já tenho minha vida organizada, toda programada, até março do próximo ano. Mas na minha cabeça já tem um pré-planejamento até lá provavelmente por setembro, mais ou menos, do ano que vem. Então eu preciso ter isso, sabe? Então eu ganhei de ti. Olha só. E olha que eu sou espontânea também, tá? Eu sou espontânea. Mas assim, eu sou espontânea algumas vezes, e algumas vezes, principalmente se eu tô viajando com alguém, com amigos, enfim, às vezes eu preciso me organizar um pouco mais. Eu tenho planejamento até dezembro do ano que vem. Não, até setembro, que nem tu, pelas nossas mesmas razões, na verdade. Até setembro, talvez dezembro. Eu já tô com passagem comprada até abril. Ganhei de ti. Ganhou de mim, que eu tenho passagem até março, exatamente. Isso é raro, isso não acontece normalmente comigo. E eu acho que assim, o nômade que ele é mais slow, ele vai ter que fazer esse planejamento bem mais a longo prazo, né? Porque aí ele vai precisar ver a questão de visto, vai precisar ver quanto tempo ele pode ficar nos lugares, passagem aérea. E assim, eu imagino que muita gente que viaja nessa questão mais de slow travel, super slow, né, que é o que a gente tava falando aqui, é a pessoa que talvez viaje muito pela comunidade. Tipo, é a pessoa que vai querer ir pra Chiang Mai porque tem muitos conhecidos, é a pessoa que vai querer ir pra Bansko porque tem muitos amigos. Então, eu acho que é uma pessoa que precisa se organizar mais, precisa perguntar onde que os amigos vão estar. Tipo, vamos alugar um apartamento junto? Ou vamos tentar pegar junto? Porque acho que é essa pessoa que precisa de mais comunidade, né? Exatamente. E isso é muito interessante. Eu lembro que eu conheci, no meu primeiro ano, eu conheci um americano que tava no segundo ano, e ele falava muito isso. Ele postava muito no Instagram sobre a comunidade. E ele viajava rápido. E aí eu lembro que a gente conversou, a gente se conheceu, eu acho que depois de um ano dele, ou 2 anos dele, um ano meu. E aí eu falei pra ele que eu gostava de viajar devagar, ficar 2 meses, e ele começou a testar. E ele até me disse, eu gostei, tô testando, ficar mais tempo, e tá sendo bom pra mim. Ele mesmo se adaptou. E ele falava muito da comunidade. E eu não entendia isso, olha que interessante. Eu comecei, né, como solo traveler, viajava sozinha, e eu não dava muita bola pra comunidade, Fernando. Sabe, eu comecei assim, por conta. Não, eu não... Né, seguia um pessoal no Instagram, ia nos encontros do Couchsurfing, do Meetup, mas eu não procurava os nômades nos lugares. E aí, depois, lá no final do ano, quando a gente se conheceu em Istambul, que eu comecei a entender o que ele dizia sobre a comunidade, né? E pra mim começou a fazer um sentido diferente, assim, foi muito interessante. Então tem pessoas que somente viajam
onde tem nômades. Aí eu já, não sei, eu acho que se apegar somente a isso, fica muito limitante, né? Então eu gosto de ir sozinha, de explorar, de criar os meus próprios roteiros e explorar sozinha, mas eu também gosto de ir para os lugares onde eu sei que vai ter nômades e conhecidos. Ou então de conhecer os nômades, né? Mesmo que eu não tenha ninguém. Então eu percebi pro meu estilo que eu gosto dessa mescla, porque eu gosto de locais e eu percebi, agora eu vou te perguntar a mesma coisa, vou dizer o que eu percebi. Em Bansko, conhecendo as pessoas, eu conheci cerca de 100, 150 nômades, né? Porque tinham 800 nômades pro festival de nomadismo digital que acontece uma vez por ano. E eu conheci gente que somente viaja com nômades ou onde os nômades estão. Assim, por mais de um ano fazendo isso. Desde que E eu fiquei, assim, meio chocada, tá? Mas e a interação com os locais? Não tem. E aí ai meu Deus, eu não posso julgar, eu não julgo. Então, mas é exatamente, como é que tu se sente com exatamente essa percepção que eu tenho quando eu venho pra Chiang Mai. Eu vejo muita gente, a gente tá no bairro dos nômades digitais, que é Niman, que é o bairro onde você praticamente só encontra nômades, né? E eu percebo muito isso, que as pessoas andam em grupo, as pessoas, elas estão ali fazendo as mesmas coisas, estão indo no grupo de vôlei, elas trabalham na mesma coworking, e tem gente que precisa de senso de comunidade. E assim, não tá errado, tá? A gente não tá aqui pra julgar ninguém, tá? Eu acho que sendo a pessoa feliz e podendo viajar e podendo fazer o que ela gosta, é lindo, tá? Eu concordo, eu tava brincando quando dizendo que eu não julgo. Exatamente, mas eu aqui com 10 anos de nomadismo, eu começo a perceber, e eu sempre, toda vez que eu venho pra cá, eu percebo isso. Quando eu fui pra Bali, eu percebi exatamente isso. E assistindo vídeos no YouTube, às vezes vendo alguns nômades que estão, por exemplo, em Bali, que estão aqui, enfim, que estão nesses polos de nomadismo digital, eu percebo muito isso, sabe? Tipo, as pessoas, elas estão no nomadismo não pelo romantismo de poder viajar e trabalhar remoto, mas porque elas querem morar fora do país dela. Então, assim, eu vejo muito, por exemplo, muito americano, muito British, muito australiano, que simplesmente se mudou, por exemplo, pra Bali. Se mudou pra Bali com os amigos, e tá lá morando, e fez uma comunidade, e tá vivendo lá. Então ele tá vivendo praticamente como expatriado, mas ele se diz nômade digital, porque, enfim, ele pode se mover de tempos em tempos, mas ele tá quase como se fosse um expatriado. Então, assim, eu não acho errado isso. Eu acho que você tá numa vibe legal, e tá, se você tá curtindo, isso é ótimo. Mas vai muito de contra o que eu faço, por exemplo, com o nômade digital e com a maior parte dos nômades digitais que eu conheço, que é você poder explorar qualquer lugar do mundo. Exato. Você ir para outros lugares, você poder explorar outros lugares. Então, assim, acho que esse senso, e acho que assim depende muito da pessoa. E assim, se ela se sente feliz assim, se ela se sente realizada podendo fazer isso, eu acho ok. Só que isso traz um assunto polêmico, que a gente já fala até no final, mas eu queria já comentar, que eu acho que pode ser uma coisa polêmica. As pessoas, os nômades, eles têm escolhido algumas cidades ao redor do mundo. Consequentemente, eles meio que moram naqueles lugares. Eles alugam um apartamento por um ano, enfim, eles fazem aquela rotina naquele bairro, naquela cidade. Como são expatriados, que geralmente ganham uma moeda forte e gastam na moeda fraca, eles acabam causando uma coisa muito complicada, que a gente, como nômade, já ouviu falar bastante, que é um assunto polêmico, que é a gentrificação. Então, o que é gentrificação? Gentrificação é quando pessoas de fora, eles meio que assumem o controle de um bairro ou de uma cidade. Porque eles acabam se mudando para lá e acabam fazendo o preço das coisas inflacionar. É uma coisa que eu percebo, por exemplo, muito onde a gente tá. A gente tá em Niman, que é um bairro aqui de Chiang Mai. A gente tá na Tailândia. Só que, por exemplo, é um bairro que praticamente todo mundo fala inglês. Que você vai ver muita gente branca, ou seja, muito europeu, muito gringo e tudo mais. A gente tá aqui, inclusive. E as pessoas meio que transformaram esse bairro num bairro internacional. Ele não é a Tailândia de verdade que a gente vê na TV, por exemplo. Ele é uma Tailândia mais adaptada. Tem prédios mais modernos, tem restaurantes mais modernos, tem nômades mais modernos. E isso é um problema sério em algumas cidades, né? A gente sabe que, por exemplo, Chiang Mai passa por isso. A gente sabe que Bali passa por isso. Tipo, Bali tem muita gente que vai lá, compra terreno ou aluga apartamento. Quem mora lá já não consegue mais comprar uma casa, por exemplo, que é caro pra caramba. Lisboa passa por isso. A Estônia tem um pouco disso. Bansko muito provavelmente tem isso também. Então a gente tem essa questão polêmica. E aí eu vejo isso por esses olhos da diferença do slow versus o fast. O fast que sou eu vou pra outros lugares, eu não vou ficar indo só para esses lugares, então eu não vou estar inflacionando esses lugares, porque eu vou estar indo quase como turista para um Japão, para uma Nova Zelândia, para outras cidades da Europa e tudo mais. Enquanto isso, os nômades que são super slow e que vivem na comunidade, eles meio que acabam se apossando dessas cidades. E isso para a comunidade local às vezes pode ser um problema, né? Eu não sei como que você vê isso, e se você percebeu isso em Bansko, por exemplo, que você estava. Sim, percebi total. Em Bansko, por exemplo, a Bulgária é um país barato, né? Então, primeiro eu estava em Sofia, fiquei 3 semanas em Sofia, 2 anos atrás, depois fui de novo. E Sofia é a capital da Bulgária. E lá é um preço, né, mais acessível, é leste europeu. E, de repente, quando eu tava em Bansko, o aluguel é mais barato também, o aluguel diretamente, né, porque é outra questão, moradia, mas aí alugando diretamente com os donos e não pelo Airbnb ou Booking, é mais barato, né.
Mas os valores, os restaurantes que a gente comia eram muito caros. Até porque também Bansko tem uma questão que é um resort. No inverno também tem turistas, né? Mas sim, eu conversando com as pessoas lá, sim, é mais caro em função dos nômades digitais. Porque lá é a capital europeia dos nômades digitais, vamos dizer. Então, tudo é mais caro. Os valores dos restaurantes eram mais caros que Sofia. E aí eu fui reparando isso nos outros países. E, inclusive, por exemplo, a primeira vez que eu entrei em contato com essa questão da gentrificação foi em Paris. Eu fiquei em Paris num bairro chamado... Ai, agora esqueci. Alguma coisa. Belmonte, acho Belmonte, que é o nome. Exatamente, Assim. Belmonte. E aí fica do ladinho daquele bairro com M. Montmartre. Pessoa que não lembra dos roteiros, né? Montmartre, acho que é uma coisa Exatamente. assim. Montmartre. E aí, esse bairro passou por gentrificação também, né? E tudo tá mais caro lá agora. Exato. Então, né? os locais, eles sofrem, né? Porque, eles sofrem. beleza, chegou gente, só que essas pessoas se apossaram da cultura, se apossaram do lugar, começaram a deixar as coisas mais caras. E assim, a gente, obviamente, a gente é nômade, a gente tem que assumir um pouco da nossa culpa também, porque a gente acaba fazendo isso. Exatamente. Mas, porém, todavia, a gente é humilde e a gente é brasileiro. Então, assim, eu converso com muito nômade brasileiro. E a gente sempre vai tentar prezar pelo menor preço. A gente vai tentar pagar mais barato. A gente vai tentar ficar, às vezes, num bairro mais afastado justamente para poder pagar um valor melhor. Agora, tem muito gringo, por exemplo. A gente tá falando daí de americano, British, europeu como um todo, né? Eles ganham muito dinheiro. Então, para eles, às vezes, pagar, sei lá... Pagar 10 mil reais numa hospedagem, pra eles é normal, porque pra eles vai ser, sei lá, vai ser $2.000, sei lá, $1.000 e poucos. Que pra eles é troco, tipo, é um dinheiro que eles ganham em uma semana, sei lá. Já pra gente que é brasileiro, pra gente ganhar esses 10 mil reais, eu conheço muito nômade que nem chega a ganhar isso. Então a gente realmente tem que ir mais na humildade. Então, tudo bem, a gente é nômade, a gente tem que assumir que a gente tem certa culpa na gentrificação, porque a gente tá, por exemplo, na cidade que tá zoada aqui por causa disso. Mas eu percebo que a gente, como brasileiro, a gente ainda tem uma certa humildade. Agora, você pega americano, pega europeu como um todo, eles vão acabar pagando muito mais caro. E eles acabam inflacionando o preço até pra gente que é brasileiro, né? Exatamente. E eu tenho um exemplo. Sabe que eu sempre vou ter um exemplo de um amigo. Porque tem aquele amigo, tem um outro amigo. Eu sempre vou ter um exemplo de um amigo em algum lugar do mundo. E aí tem um exemplo desse meu amigo British, eu brinquei antes. O inglês esse que ele tava me mostrando os apartamentos. Ele não sabe o que fazer. Ele conseguiu o visto de 5 anos aqui pra Tailândia. E ele, eu não sei o que fazer. Se eu fico 3 meses aqui em Chiang Mai, depois continuo viajando, ou se eu pego um apartamento pra 1 ano e faço uma home base em Chiang Mai, né? Que aí fica mais barato. Tá, e eu pensando, se ele vai pegar um apartamento pra ficar 1 ano, então vai pegar um bem baratinho, de 500 euros por mês. Aí ele, olha só as opções que eu estou considerando. 1.200 euros não, pounds, libras. 1.200 libras. A gente tá falando de uns mês. 8 mil reais, 8 a 9 mil reais, pra apartamento ficar fechado muita parte do ano, inclusive, né? Então, mas é esse tipo de gente que tá gentrificando os lugares, entendeu? Porque aí, por exemplo, se tem alguém disposto a pagar isso, os locais vão subir, obviamente, o preço e, consequentemente, começa a deixar caro pra todo mundo. Se pra gente que é brasileiro já é caro, imagina pros locais que ganham muito menos, né? Exato. E é muito engraçado, né? Porque se você pega Bali, pega Bansko, pega aqui, são lugares que são relativamente baratos. E aí os nômades foram lá e meio que adotaram esses lugares, só que estão inflacionando o preço da cidade toda, né? Eu tenho uma pergunta pra ti. Agora, se tem aqui alguém escutando, os nossos ouvintes e ouvintes que não têm experiência nesses países ou que ainda não têm uma experiência de viagem, tem alguma lista que a gente consegue saber quais as cidades nos países são mais caras que outras? Tem algum site em que a gente tem informações sobre custo de vida? Porque essa é uma questão, é uma pergunta, né, bem relevante, assim, as pessoas pesquisam isso. Então, esse site, ele se chamava Nomad List. Só que, por algum motivo, ele mudou de nome. Então, o Nomad List agora se chama nomads.com. Nomads com o D mudo, né, em inglês, .com. No nomads.com, que era o antigo Nomad List, a gente conhece por Nomad List, né, você consegue ver todas as cidades do mundo e qual é o custo de vida, questão de segurança e tudo mais. E aí você vai ver que lá as principais cidades onde as pessoas estão são exatamente as cidades mais baratas. Então a gente tá falando ali de Chiang Mai, tá falando de Bali, tá falando de Bansko, tá falando de uma Florianópolis. Florianópolis é uma cidade que a gente não falou de gentrificação aqui, mas é uma cidade que até pra trazer a realidade pro brasileiro, né, se você é brasileiro e tá ouvindo,
ouvindo, é uma cidade que ela era muito mais barata antigamente. Existe bairros como, por exemplo, o Campeche, por exemplo, que foram meio que dominados por nômades digitais. E o preço já é muito mais alto. Eu fui pra lá e conversando com locais, os locais falam isso. O Campeche, o novo Campeche, né, que é um bairro mais novo ainda feito, ele é super legal, mas ele não é pra locais. Tanto que assim, eu andava na rua lá e o que mais tinha era gringo. O que mais tinha era gente falando inglês, porque realmente os estrangeiros, eles simplesmente começaram a dominar lá. E são exatamente isso, são expatriados ou são nômades que estão morando lá por um tempo. Isso é uma novidade, 2 anos, né? É até interessante, porque eu converso, né, há 3 anos na estrada já, mas eu viajava antes, 3 anos como nômade. Quando eu converso com qualquer pessoa, eu digo que eu sou do Brasil, bom, pra começar, todo mundo ama, né? Brasil, é muito bom ser brasileiro, gente. E aí, sempre, eu digo, né, eu tenho todo o meu, né, minha resposta sempre é a mesma. Eu sou do sul, do Brasil, fronteira com o Uruguai, né? Aí eu digo, conhece Uruguai, Argentina? Fronteira. Aí eu situei, não digo que cidade. Aí as pessoas querem dizer, mas que cidade? Me perguntam. Eu não vou dizer que eu sou de Bagé, né? Bagé, quem é que sabe? Nem brasileiro sabe onde que é Bagé. E aí, antigamente falavam, São Paulo, Rio, Agora, no ano passado, pra cá, eu comecei a reparar, os nômades estão me dizendo, Floripa? Estão adicionando Floripa. E eu tô surpresa. Tá virando polo, o polo brasileiro. Então, assim como Chiang Mai aqui no Sudeste Asiático, Floripa tá virando polo de nômades no Brasil. E aí esse assunto de gentrificação foi uma coisa que eu ouvi muito de lá. Tipo, quem é morador já fala, o preço tá muito maior, tem muito gringo vindo, os gringos pagam o valor que quiser e consequentemente começa a deixar mais caro pros locais. Então assim, se você quer ter um exemplo de gentrificação mais próximo de casa, é Floripa. É só perguntar pra qualquer pessoa que mora em Floripa. Eles já sofriam com isso por causa do turismo, né? Então, argentino, gente do Brasil todo indo lá passar a temporada e tal. Mas isso era muito mais na temporada. Só que como o nômade digital, ele tenta justamente pegar a baixa temporada ou tenta ficar um ano, isso mudou por ano inteiro. Então, o ano inteiro agora a Floripa é cara. Tipo, antigamente ainda você conseguia viver mais barato, talvez, em Floripa na baixa temporada. Hoje em dia não, porque tem muito nômade que vai lá exatamente nessa época. Então, existe bastante isso. Outro exemplo. O último exemplo que eu vou dar pra gente continuar a conversa, mas agora eu me lembrei. Istambul costumava ser um lugar muito barato. Quando eu cheguei lá, ainda era, que foi no início de 2022. E era um lugar muito barato. E aí, de repente, por ser tão barato, né, eu cheguei lá nesse processo final. Então, no ano anterior, muitos nômades estavam indo para a Turquia, né, principalmente Istambul, porque era barato. E aí deu várias questões, a guerra, os russos, né, ucranianos, mas os russos com dinheiro começaram a ir para a Turquia, tudo começou a valorizar, aí inclusive os próprios locais precisavam sair dos apartamentos porque os aluguéis começaram a duplicar, né? Então não foi por causa dos nômades, mas foi por causa na verdade, da situação econômica também, mas por causa dos refugiados, né? E os locais mesmo sofreram porque os donos dos apartamentos duplicavam, assim, de uma hora para outra. E eles diziam, ou tu paga ou tu sai, porque eu vou ter gente. Então, foi bem interessante. Então, essa questão, foram várias questões econômicas do próprio país, da guerra. E, claro, né, começou também com os nômades. Então, a gente, às vezes, tem uma ideia de 4 anos atrás. Budapeste era a mesma coisa, né? 4 anos atrás era barato. E aí, o ano passado não estava tão barato, né? Então, são várias questões que a gente precisa considerar antes, né? Então, essa lista que eu te perguntei era bem relevante para conseguir ter uma ideia. E assim, é uma questão de você realmente escolher o que você quer. Se você quer ficar em lugares que vão ter mais comunidade, que são, enfim, polos de nomadismo digital, você vai ficar nessas cidades básicas. Que seria, tipo, Florianópolis, seria Chiang Mai, seria Bali, Bansko, Lisboa, Antália tem um monte de nômade. Então, assim, são os destinos básicos. A diferença, talvez, pro fast nômade, que eu me considero mais, é que eu acabo explorando outros lugares. Então, assim, não necessariamente eu vou pra uma cidade que é nômade digital, que tem nômade digital. Às vezes eu vou pra uma cidade que eu quero ir curtir aquela cidade. Tipo Nova Zelândia. Nova Zelândia eu não encontrei nenhum nômade, até porque é caríssimo. A galera de lá sai pra ser nômade em outros lugares. Pô, mas eu queria conhecer lá. E talvez uma das coisas que faz eu escolher esse estilo um pouquinho mais fast é justamente poder ir pra lugares que eu gosto e que eu queria conhecer. O problema é que muitos desses lugares são caros. Então é por isso que eu meio que vario, sabe? Então, por exemplo, eu passei 2 meses no Japão, foi caro, com certeza foi muito caro. Tem muito nômade lá? Não tem, embora tenha pouco nômade digital lá.
Pra contrabalancear, obviamente que agora eu vou passar 2 meses em Chiang Mai, porque o custo de vida é muito menor, enfim, as coisas vão se balanceando. Então muitas vezes eu escolho os meus destinos baseado nisso, sabe? Tipo, eu quero ir pra alguns lugares muito específicos, que eu queria muito passar um tempo lá, tipo Japão, tipo Nova Zelândia, tipo Austrália e tudo mais. Só que ao mesmo tempo não dá pra ficar tanto tempo lá. Então por isso que às vezes eu fico menos tempo nesses lugares, consigo curtir o máximo possível, e depois eu fico mais tempo às vezes em lugares um pouco mais baratos, como por exemplo Chiang Mai, como no Vietnã, enfim, esses lugares assim, sabe? E falando nisso então, caro, barato, né? Então o que a gente tá falando quando a gente fala de caro e barato? Várias questões, né? A gente tem que considerar alimentação, transporte e moradia, né? Moradia. Então, eu comentei antes que em Bansko eu estava num apartamento que eu aluguei diretamente com o dono. Na Croácia, eu fiquei em Zagreb por um mês e meio, e eu aluguei diretamente com o dono. Tava lá no Booking, mas aí eu aluguei por fora. Foi bem mais barato pra mim, mais barato pro dono também. Então, às vezes eu vou pro Facebook. Então, aqui em Chiang Mai, a gente encontrou o apartamento pelo Facebook. E aí entramos em contato com a recepcionista do condomínio, né? Que gerencia outros apartamentos. Então, assim, é bem mais barato. Se tu é um slow traveler, tu fica mais tempo, a gente economiza na moradia ficando em apartamentos fora do Airbnb, né? Então, tem o Airbnb, tem hotel, tem pessoas que ficam em hotel, pessoas que ficam couchsurfing também, né? Que aí é uma outra história, é mais pra quem é fast traveler. Tem os co-livings também, aqui em Chiang Mai tem alguns co-livings, mas os co-livings são caros. Então, assim, na minha opinião, Fernando, a forma da gente economizar mesmo com moradia é diretamente com o dono, né? E correndo aquele risco, porque tu não conhece. A gente vai fazer o contato via e-mail, via WhatsApp. E aí fazer o contato direto e alugar a longo termo, né? Esse é a minha experiência, a tua. E eu acho que isso funciona muito bem nessas cidades que já são mais focadas em nômades. Porque os donos eles já estão acostumados com isso, eles já estão acostumados com essa abordagem, inclusive. E acaba sendo mais fácil. Então, por exemplo, você vai pra Bali, eu que sou um pouco mais fast, eu não vou ter muita paciência pra tentar conversar, negociar e tudo mais. Eu nunca gostei de fazer isso, inclusive. Então, eu muito provavelmente vou para Airbnb. Então, eu uso o Airbnb pela 99% do tempo pela praticidade, porque eu fico menos tempo, né? Eu vou ficar 1 mês, no máximo 2. E como eu quero organizar minha vida lá pra frente, então, por exemplo, eu já tenho o Airbnb reservado até dia 1º de março. E pra mim tá tudo bem, tipo, talvez eu tenha pago um pouquinho mais caro, talvez eu tenha não olhado todas as opções, mas pelo menos eu já sei que tá reservado, tá tudo certo, eu já tô pagando. Lá no Airbnb eu, inclusive, já paguei boa parte desse apartamento, então, beleza, até na minha vida financeira isso já tá mais organizado. Mas realmente, se eu ficasse mais tempo nos lugares, e principalmente se fosse esses destinos nômades, como por exemplo Chiang Mai, Bali, Bansko, enfim, Lisboa e tal, com certeza valeria a pena conversar diretamente com os proprietários. Uma coisa que eu percebo muito com o nômade que faz isso de ficar mais tempo nos lugares, a pessoa ela pega o Airbnb às vezes por uma semana, pra conhecer a cidade, às vezes quando ela não conhece a cidade, né? E aí nessa uma semana ela vai entrar em contato com os donos, ela vai às vezes conversar diretamente com eles, às vezes ela vai visitar o apartamento antes, porque é o que funciona, né? Acho que é uma coisa que você faz, né? Que você já fez e que eu acho que vale a pena, né? Exatamente, é o que eu vou fazer no meu próximo destino. Tu descreveu exatamente, eu acho que eu nem tinha te falado. Não, né? não. eu vou fazer exatamente isso. Ficar uma semana em hotel, vai ser durante as minhas férias, então eu posso ficar em hotel. E então procurar. E porque eu quero chegar lá, eu quero ver o apartamento, eu quero poder escolher, mas não é em todo lugar. Tem que ser nos lugares que a gente sabe que é possível, que tem esse, né, que oferece isso como padrão. Porque tem países que não dá pra fazer, né? Tem países em que tu tem que alugar. Eu fui pra África do Sul, então em Cape Town eu aluguei 1 mês e meio antes, né? Deveria ter alugado pelo Airbnb antes. Lá já não consegui opções nem pelo Airbnb. Lá não tem isso de chegar no prédio e tu tem apartamento disponível? Não tem, mas aqui no Sudeste da Ásia tem. Aqui na Tailândia dá pra fazer isso, no Vietnã dá pra fazer isso. Simplesmente chegar lá, tem apartamento disponível? Tem, posso ver, tu olha e aí tu negocia. Então é o que eu vou fazer e é interessante. Então, pra quem tem né, para quem tem um saco de negociar, é uma outra opção também, mas não é em todo lugar, tem que conhecer. Então, acho que é exatamente essa a questão, né? Não é todo lugar que você vai conseguir. Tipo, num Japão, você não vai conseguir, talvez, mandar pra um WhatsApp ou pra um Facebook pra perguntar. Talvez até tenha, né? Tipo, a pessoa que já tá mais acostumada com o Japão, só que daí tem a questão do idioma, tem várias barreiras, né, que podem ser um problema. Então, assim, eu acho que cidades que já estão mais preparadas pra isso, eles já estão mais acostumados a lidar com o nômade, com essa long stay, né, que a gente fala. Então, acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mas vai ter lugares que realmente vai ser mais fácil, até porque segurança você reservar pelo Airbnb ou, enfim, outras coisas. Você me pediu sobre algum lugar curioso que eu já trabalhei, enfim, algum lugar curioso que eu já morei, assim. Eu tenho aqui, antes de falar disso, eu tenho uma pesquisa
que o The Nomadic Club fez, inclusive com todos os nômades digitais brasileiros, perguntando da onde eles mais trabalhavam. E assim, é unânime, 92% das pessoas responde que trabalha de aluguel de temporada. Então, realmente, o nômade brasileiro, e na verdade o nômade como um todo, né? Ele vai trabalhar mais de Airbnb ou de apartamento alugado pelo Facebook, ou enfim, de qualquer outro tipo, né? Mas, curiosamente, tem 22% das pessoas que falam que já trabalharam de hotel, por exemplo. Tem 17% que falam que trabalham de hostel. Então a gente tem uma onda, principalmente no Brasil, a gente tem uma onda de nômade que adora ficar em hostel. Principalmente quem tá circulando pelo Brasil, gosta de ficar, trabalhar e tudo mais. E aí a gente tem por exemplo, nessa pesquisa só 0,5%, ainda é uma amostra pequena, respondeu que trabalha de motorhome, inclusive. Então assim, a gente sabe que tem nômades que tem motorhome ou que tem carro que acabam circulando pelo mundo ou pelo Brasil com isso também. Mas enfim, voltando pra curiosidade, eu nessa minha vida de nômade, eu sempre tento ficar então em Airbnb, mas tem um lugar que às vezes é mais barato ficar em hotel, por incrível que pareça, que é Dubai. Eu já, enfim, eu já fui residente de Dubai por 2 anos, porque eu tinha o visto de residência nômade de lá. Isso foi durante a pandemia, principalmente por questão de conveniência, porque era um dos poucos países que eu podia entrar e sair a qualquer momento, enfim, porque o mundo inteiro estava bloqueado, então eu acabei transformando Dubai num hub. Só que Dubai tem um grande problema, porque na temporada, que é de novembro mais ou menos até março, tudo é muito caro. E Airbnb acaba sendo extremamente caro também, porque eles sabem que eles ganham muito dinheiro alugando, sei lá, por uma semana, enfim, por menos tempo para muitas pessoas. Então assim, Airbnb lá nessa época é praticamente impossível. E aí eu lembro que isso aconteceu 2 vezes. A primeira vez que eu fui para lá e uma das últimas vezes que eu fui para lá, eu acabei ficando em hotel. Eu acabei ficando, inclusive, era no Ibis, se eu não me engano. Então, assim, imagina um Ibis, você morando no Ibis por um mês. É horrível, tá? Eu já vou adiantar que é horrível. Só que, assim, era a única forma de eu ficar na cidade. Assim, como eu já conhecia muito a cidade, eu passava muito tempo fora de casa, porque no inverno lá é muito gostoso, na temporada é muito gostoso, porque não é quente, sabe? Então você consegue fazer as coisas na rua durante o dia todo. Então eu acabei morando no hotel por 1 mês, assim. Isso aconteceu, acho que umas 3 vezes, na verdade. E, assim, eu fiquei em Ibis. Já fiquei no Rove, que é uma rede lá local, que daí é um hotel mais legalzinho, assim. E da última vez que eu também fiquei no Rove, só que era um Rove mais afastado, que tinha uma infraestrutura legal, tinha coworking dentro do hotel, tinha restaurante dentro do hotel, tinha piscina. Então, assim, era quase um co-living, inclusive. Porque eu conseguia trabalhar ali, enfim, conseguia viver, e assim, eles já pensam nisso, eles já pensam nessa estrutura de a gente talvez fique lá por mais tempo, sabe? Então, eu já tive essa experiência, mas realmente, Airbnb pra mim é a melhor opção, apartamento é a melhor opção, assim. E co-living, você já ouviu falar, você já participou, já... Então, o co-living é o meu lugar inusitado, né? Então, eu já fiquei uma semana uma vez em um hostel em Portugal, foi a minha experiência de 1 semana, né, trabalhando do hostel, né, com um quarto compartilhado, assim, então essa foi uma experiência inusitada. E aí, na Namíbia, eu tava indo pra Namíbia e pra onde que eu vou? Como é que eu vou achar um apartamento na Namíbia, né? Porque a capital, ela não é grandes coisas, parece uma cidade pequena. E aí eu ouvi falar do co-living e eu, vamos lá, primeira experiência. Fui no co-living em Windhoek, na Namíbia, fiquei lá e foi uma baita experiência. Claro, eu peguei um apartamento pra mim, um quarto pra mim com banheiro, e uma geladeira. E foi uma experiência incrível. Eu conheci os locais, eu fiz amizade com os donos e com os amigos dos donos. Eu encontrei outros nômades também. Então tinha um segundo co-living que tinha outros nômades também de outros países, então eu fiz amizade com eles. Então o co-living, eles oferecem atividades sociais, atividades, eventos de noite, atividades, roteiros e tours, assim, para outros lugares. Então o co-living é legal porque tu paga a tua mensalidade, mas tu tem benefícios, como meetups, né, rodas de conversa, eles organizam isso. E aula de culinária, né, dependendo do país que tu vai, tô me lembrando da Namíbia agora. E depois eu fiquei num co-living, num projeto de co-living na Itália, que foi incrível. Então, os dois foram bem acessíveis, foram mais baratos, mas co-living não é caro. Eu que escolhi os lugares baratos, né. E aí na Itália, no sul da Itália, numa região chamada Basilicata, perto de Puglia, tem essa organização que eles organizam, eles têm um projeto de co-living junto com a cidade, com o município, né? Então, eles têm um coworking, um prédio cedido pela prefeitura, normalmente é um prédio histórico, legal, e aí eles organizam, assim, ou uma casa, que tu divide casa com outros nômades, ou vários apartamentos na cidade.
né? E aí tu vai dividir, pode morar sozinho, mas aí vai ser bem mais caro. E foi uma experiência incrível, Nando, porque a nossa comunidade ela é criada ali pelo co-living. Né? A gente não tem que procurar nada, eles organizam tudo. Então, assim, é confortável. E eu recomendo o co-living pra quem tá começando. Porque aí tu já conhece, já interage, tu se conecta com as pessoas, que é uma outra questão também do slow travel, que é a conexão. Então, tu tem tempo de se conectar. Então, no co-living tu vai ver as pessoas mais frequentemente. Tinha um co-living de Bansko, que eu não fiquei, mas uns conhecidos meus ficaram. E era uma doideira aquilo lá. Cada co-living que eu tive contato, assim, era uma experiência diferente. Aquele co-living no Bansko era uma doideira, tinha festas no prédio, o pessoal ficava até de manhã bebendo, era uma loucurada lá. Lá é um outro nível que eu não ficaria, eu não gosto daquela agitação, pra ser sincera. Você sabe que a minha única experiência com co-living foi bem frustrada. Na verdade, duas mesmo? experiências, Por quê? Porque eu fui pra Austin, no Texas, uma vez. E é uma cidade também, é meio que uma cidade de polo de nômades digitais dos americanos nos Estados Unidos. Que pra gente é caro, mas pra eles é uma cidade bem interessante, tá? Tem muito nômade que vai pra Austin, até por ela ser uma cidade super moderna. Tem aquele evento que acontece lá por março, que é super famoso, que vai gente no mundo todo. Enfim, então eu estava lá, e assim, aluguel e, enfim, Airbnb nos Estados Unidos é caro por padrão, né? Então a gente sabe que é mais difícil de você, e é mais caro de pagar e tudo mais. E aí eu pensei, puxa, eu vou testar um co-living, então, e tinha uma opção de co-living. Então eu fiquei num co-living, era basicamente assim, uma sala comercial, que tinha um espaço, tinha uma cozinha compartilhada, tinha um espaço de coworking, e tinha, tipo, os alojamentos, que era quase como se fosse um hostel, assim, mas era bem confortável, assim, tipo, cada um tinha a sua cabine, tinha um banheiro coletivo e tudo mais, mas era super legal. Só que, eu não sei se eu dei azar, mas quando eu fui, tinha, sei lá, mais 5 ou 6 pessoas, mas ninguém conversava com ninguém. Tipo, eu acho que eu dei muito azar, assim, sabe? Porque cada um na sua, tipo, cada um na sua pegada, tipo, as pessoas não interagiram, não tinha nenhuma atividade, não tinha uma interação, sabe? Que talvez tenha sido uma das frustrações que eu tive quando eu fui pra Bali. Bali eu fiquei em hotel, fiquei numa vila, né? Mas eu fiquei em coworking e tudo mais, mas eu não consegui sentir essa interação, sabe? Tipo, eu não me senti parte de uma comunidade ou parte da interação, porque as pessoas ficavam muito na delas, acho que tinha muito programador, ou muita gente que queria só vender mentoria, sabe? Então eu não senti uma vibe legal, assim. E é por isso que eu odeio Bali, inclusive, todo mundo que me conhece sabe que eu odeio Bali por causa disso. E por causa do trânsito lá, que também é horrível, né? Mas enfim. Mas assim, a minha única experiência com co-living realmente foi ruim, assim. Mas eu acho que o que manda muito nisso de co-living realmente são as pessoas. Então, se você pega as pessoas numa vibe legal e tal. E que eu acho que é isso que faz muita gente viver nesse estilo de slow travel, de ficar muito tempo nos lugares. Eu acho que é a comunidade, são as pessoas, é você conseguir ter uma rotina, enfim, viajar com pessoas legais, e aí seja vivendo em co-living, ou seja, vivendo no Airbnb, no apartamento alugado, mas fazendo parte dessa comunidade, né? Acho que é isso que define muito, né? Essa conexão com as pessoas. Concordo. Como que você sente essa conexão com as pessoas? Você acha que é isso que impulsiona muito as pessoas que decidem escolher o slow travel? Eu acho que sim. Então, conversando, né? Como eu comentei antes, como eu comecei como slow traveler, mais para me conectar com os locais também, eu não entendia muito isso, mas agora conhecendo e conversando com vários nômades de vários países, de várias personalidades, eu percebo que esse é um motivador, sim, a conexão com as pessoas, a comunidade. Então, né, tem o caso dos introspectivos, né? Então, os introspectivos, introvertidos, né? Introvertidos, mas que querem conhecer as pessoas, mas não sabem como, né? O co-living é uma boa ideia. Ou então, fazer... Acho que a gente falou no primeiro episódio, né? Sempre um extrovertido vai adotar a gente, né? Eu que sou introvertido, então é sempre assim. Eu sou quem adota, sempre. E isso é muito interessante. Então, os introvertidos que preferem, que conseguem se conectar muito bem com extrovertidos, né? Sejam para relacionamento amoroso ou amizade. Então, eu acho que conta muito, sim, Nando. Eu acho que é muito importante a conexão. Eu acho que para ter uma experiência um pouco mais profunda, né? E às vezes quando tu faz uma amizade mais íntima, tu consegue conversar melhor sobre as frustrações que a gente acaba tendo, porque ser nômade digital não é flores, assim, como é que tem aquela expressão, né? Não é só flores. A gente também se frustra, a gente cansa, a gente tem que lidar com questões do trabalho. Então, essa questão da conexão, a gente consegue, né, ter amizades, criar amizades mais profundas quando a gente fica mais tempo. Exato. E assim, eu não consigo me conectar tanto assim com a comunidade. Eu sou introvertido, então quando alguém me adota, beleza. Mas eu não sou tão de me comunicar ou de praticar esporte e fazer toda essa questão, assim. Eu me irrito muito fácil. Então, às vezes, eu tô numa comunidade, mas, tipo, do nada, tipo, não gostei mais e beleza. Tipo, eu sou mais assim. E tá tudo bem, exato. Sem julgamentos. E talvez é por isso que eu gosto muito mais desse estilo um pouco mais fast, assim, sabe?
E, assim, quando a gente fala de conexão de pessoas, tipo, pode até parecer, então, frustrante. Pô, o Fernando não tem amigos porque ele vive viajando sozinho, ele vive indo pra tudo quanto é lugar. Porém, tem uma coisa muito legal que acontece. Eu tenho muito conhecido e muito amigo que mora no mundo todo. Então, o fato de eu ter esse estilo um pouco mais fashion e não ser apegado a lugares e pessoas especificamente, faz com que eu possa visitar os meus amigos com mais frequência. Então, eu tenho amigos que moram em Londres, que moram em Nova York, que moram em várias cidades do Canadá, que moram aqui na Ásia, e que eu acabo conseguindo visitar com mais frequência, sabe? Então, isso por um lado é legal. Tipo, eu estou pulando de país em país, de continente em continente, de cidade em cidade. Mas assim, eu não tô o tempo todo sozinho. Tipo, geralmente eu vou pra cidades e geralmente vai ter algum conhecido, vai ter alguém lá. Então, essa é uma vantagem, na verdade, de ser um fast slow travel, eu posso dizer, né? Porque eu tô o tempo todo mudando de cidade, mas eu tô indo pra cidades que eu tenho conhecidos. E acho que uma coisa que eu falo sempre pros meus amigos, talvez eu seja a pessoa que mais vai ver eles fora do país. Porque assim, a família geralmente vai visitar a pessoa uma vez na vida, né? E eu não. Eu estou sempre voltando pra Nova Zelândia, eu tô sempre voltando pra Londres, pra Europa como um todo, pros Estados Unidos. Consequentemente, eu acabo vendo meus amigos, às vezes, quase todo ano. Tipo, tem cidades que eu volto quase todo ano e que eu vejo os amigos quase todo ano. Então, tem essa vantagem, sabe? Muito Tipo, embora eu não faça parte de uma comunidade, eu tô vendo as pessoas que eu gosto quase todo ano, porque eu acabo pulando, né, de cidade em cidade, então acaba sendo interessante. Isso é muito legal. É muito legal isso. Porque quando a gente conhece as pessoas, quando a gente tá viajando, né? A gente conhece as pessoas, não quer dizer que a gente nunca mais vai ver. Então, a despedida, né? Então, para um slow mud, né? Que é slow nomad, a gente fala slow mud. Para um slow mud, a despedida às vezes é um pouco chato, assim, porque a gente, né? Quando eu tava em Lucca, por exemplo, na Itália, fiquei 3 meses em Lucca. E lá eu fiz amizades, a minha amiga da Argentina, né? Que morava lá. Então, é mais difícil e a gente quer ficar... quando deixa as pessoas para trás, né? Ou então, porque ela morava lá como expatriada. Não, como italiana já. Então, assim, a gente acaba conhecendo as pessoas, às vezes, locais. Na Turquia também, tem uma amiga que ficou, um amigo que é de lá. Então, a gente tem que dar o tchau, né? Aquela despedida de talvez nunca mais ver. Mas, às vezes, a gente pode voltar e ver, né? Então, essa é a vantagem. A despedida pode ser ruim, a gente fica triste de deixar pessoas para trás, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode voltar a qualquer momento. Essa é a vantagem de ser nômade. E acho que é por isso que muita gente que tá nesse estilo mais slow, ele acaba indo sempre nos mesmos lugares. Porque ele sabe que os amigos também vão estar lá. Então é por isso que a galera faz a ponte aérea. Bansko, Chiang Mai e Bali, por exemplo. Porque você sabe que as pessoas que você conheceu vão estar por ali por perto, então você vai se sentir mais em casa, sabe? Então talvez é por isso que muita gente escolhe esse estilo mais slow mesmo, assim, sabe? Diferente do meu, que é um pouco mais vida louca. Mas enfim, a gente falou então um pouco disso, de relações, de slow, de conexão com as pessoas e tudo mais, de onde que as pessoas ficam. Mas assim, tem uma coisa que eu, como um fast slow travel, agora eu gostei desse termo, tá? Fast slow travel. Eu sofro um pouco, que é a questão de rotina. Então assim, eu preciso praticar exercício, eu preciso ter uma alimentação mais balanceada. Só que toda vez que eu começo a construir uma rotina, como eu fico pouco tempo nos lugares, muitas vezes eu mudo de país e eu já desando com toda aquela rotina. Então isso já aconteceu várias vezes. De eu começar, por exemplo, vou para um país que eu vou ficar mais tranquilo, vou ficar 2 meses. Aí eu começo a fazer academia, faço academia certinho, 3 vezes por semana, tal, bonitinho. Aí do nada eu mudo para um outro país que simplesmente, tipo, a infraestrutura de academia não é boa. Ou, tipo, é mais difícil. Enfim, tem alguma coisa que me dificulta bastante. Ou que a comida é muito boa. E aí isso acaba prejudicando bastante, eu acabo perdendo toda aquela rotina. Então assim, no meu estilo de slow, que é um pouco mais fast, né, que a gente tava falando aqui, eu sofro um pouco mais com isso, sabe? De construir essas rotinas, de conseguir ter uma rotina de alimentação, de ter uma rotina de exercício e tudo mais. Sim. Que eu acho que pra você, que fica mais tempo nos lugares, que vai ficar, sei lá, 3, 6 meses, acaba sendo mais fácil, né? E talvez muita gente escolha esse estilo muito, muito, muito mais slow, justamente pra isso, pra conseguir ter essa rotina, né? Exatamente. E isso para mim é muito importante. A questão de estabelecer uma rotina por causa do meu estresse de tomada de decisões, eu preciso de rotina também. E por causa da minha questão de alimentação. Isso é muito importante. Eu não posso comer glúten e não posso comer lactose. Então, o glúten para mim é o que mais me afeta. Então, ter uma rotina, conhecer os restaurantes em que eu sei que eu posso ir e as lojas que vendem produtos sem glúten, eu vou sempre nesses mesmos lugares, e eu gosto muito de explorar outros lugares novos, eu gosto de comer comida diferente, então, pelo menos eu me sinto segura, né? Então, essa é uma das questões, a alimentação.
E o exercício físico, né? Então, a gente precisa, né? A gente tá numa certa idade. A gente precisa se que a gente cuidar, precisa se exatamente. cuidar. A gente tem que fazer exercício físico semanalmente. E aí a gente consegue ficar um mês. Fica um mês, eu consigo uma membership na academia um pouquinho mais barata do que pagar, em vez de pagar por dia. Pago por 30 dias, aí é mais barato. Eu tô fazendo Muay Thai aqui, então eu consegui fazer por 2 meses o Muay Thai, que é um esporte local, que é muito legal. Isso tudo porque a gente tem uma rotina. Né? Então isso acaba sendo importante, né? Tanto pro físico quanto pra cabeça, né? Pro psicológico, né? Quer queira, quer não, isso faz sentido, né? E pra gente aí meio que encerrando, a gente sabe que nesse estilo de slow, a gente tem que se preocupar com uma coisa importante. Então, eu, por exemplo, que eu sou um pouco mais fast, eu geralmente vou ficar o tempo que eu quero ou o máximo permitido por causa do visto. Então, por exemplo, eu como brasileiro posso ficar no Japão por até 3 meses. Então eu fiquei 2 meses e pouco. Eu como brasileiro posso ficar 3 meses na Nova Zelândia. Então eu aproveitei e fiquei 3 meses na Nova Zelândia. Por isso que eu fui embora, inclusive. Por isso que eu não fiquei mais. Tem alguns países que eu adoraria ficar até mais tempo. Mas é um pouquinho mais complicado. Então, assim, a gente como nômade, a gente acaba entrando nos países como turista. Então, a gente tá, na maior parte dos casos, sob o visto de turista. Então, a gente tem que saber quais são as regras e tudo mais. A gente sabe que alguns países já têm o visto de nômade. Por exemplo, a gente tá falando da Tailândia aqui, que era um visto de 1 ano que existia, já que as pessoas podiam ficar aqui, mas agora tem um visto de 5 anos, ou seja, a pessoa pode ficar por 5 anos morando e pode montar sua base realmente aqui em Chiang Mai, se ela quiser. E assim, a gente como nômade, que entra como turista, a gente tem uma burocracia que às vezes se você quiser ficar então mais tempo em outros lugares, dependendo do país, você vai ter que fazer um negócio chamado Visa Run. E até queria te perguntar, se você já fez Visa Run, se você já ouviu falar. Eu nunca precisei, porque geralmente quando eu fico com 2, 3 meses, então eu nunca precisei ter que sair e voltar. Até se você quiser explicar melhor o que é o Visa Run, né? Claro. Mas aqui em Chiang Mai a gente escuta muito esse termo, né? Tipo, vou fazer Visa Run, vou ali pro Camboja fazer um Visa Run. O que é isso e por que é tão importante pra pessoa que fica tanto tempo nos lugares? Então, eu comecei a viajar na Europa, então na Europa não tem o Visa Run, né? Lá tu tem que sair, fica 3 meses, sai e tem que ficar 3 meses fora. Na Turquia também. Na Turquia, né, se tu tenta voltar, também não funciona. Então, o Visa Run é tu sair do país, né? Então, pegar teu carimbo de saída, antes, né? Antes do teu visto de turista terminar, tu sai do país e depois de um fim de semana, né? 4 dias, retorna. E alguns países, eles não se importam com esse tempo, não tem regra sobre o tempo de saída. Tu tem que sair, não precisa ficar 3 meses fora. Não, tu pode ficar 4 dias fora e retorna e ganha o carimbo de entrada e fica mais 3 meses de novo. Esse é o Visa Run. É tu sair do país para um país vizinho, normalmente, mas tu pode sair por via aérea também, mas normalmente o pessoal vai de ônibus, talvez porque em alguns países o controle é um pouco menor ainda, e retorna. E consegue o visto de volta. Esse é o Visa Run. Eu descobri o Visa Run, né? Eu não sabia, quando eu fui pra África do Sul. E aí tava tão bom, eu tava em Cape Town já 6 semanas, tava tão gostoso, eu tava pensando em ficar lá. Por quê? Porque eu tinha uma comunidade, né? Porque eu conhecia as pessoas legais que me deu vontade de ficar. E aí vou fazer um Visa Run, o pessoal normalmente dirigia até a Namíbia. E aí eu comecei a ver os gastos, né? Quanto que custaria ir pra um outro país, voltar. E eu, não sei se eu quero fazer um Visa Run. Aí algumas pessoas estendem o visto, né? Alguns países têm essa opção. Aí às vezes é tão caro quanto. Mas aí eu acabei desistindo e fui pra Namíbia e fiquei na Namíbia. Aqui é a mesma coisa, na Tailândia eu poderia fazer... europeu, né? Brasileiro pode ficar 30 dias, mas europeu pode ficar até... Dependendo de quem, né? Depende do país, no caso. Dependendo do país, tu pode ficar até 60 dias. E aí precisa fazer uma renovação de mais 30 dias, né? Só que tem que pagar. E aí eu também considerei, e agora? Será que eu pago ou eu faço um Visa Run e volto, né? E aí eu comecei a ver os gastos, os cálculos e não, o Visa Run, ou seja, ir para um outro país e voltar, né? Seria mais caro por causa das passagens que estavam caras. Então eu preferi pagar para estender o meu visto, como eu entrei como italiana aqui. Inclusive tem histórias para contar sobre isso. Porque para quem tem dupla cidadania, né, eu sou brasileira e sou italiana, eu obviamente deveria ter entrado como brasileira, né? Porque aí Você pode ficar 3 meses, 3 né? meses sem estender. Só que aí eu não vinha do Brasil, eu não tenho carteirinha da febre amarela. Quando eu cheguei na imigração, me pediram a carteirinha da febre amarela. Só que quando eu fui pra África do Sul, eu vim da Europa, e eu disse, olha, eu não vim do Brasil, então eu não preciso apresentar. E deixaram eu entrar, normal, essa é a regra. Se tu vem do Brasil. Tanto que, se tu não é brasileiro, tu vem do Brasil, tu tem que apresentar
a vacina da Exato. febre amarela. Aí aqui ela não entendia e insistia. E eu, quer saber? Me irritei, saquei o passaporte italiano e entrei como italiana. E aí eu fiquei nessa, aí eu tive que gastar com a extensão, né? Estender. Então essa é a questão do Visa Run. E muita gente aproveita o Visa Run pra conhecer um outro país, né? Então tem uma brasileira que fez isso agora. Isso, né? Tem uma brasileira aqui em Chiang Mai que fez isso, né? Ela saiu e daqui a pouco ela volta pra Chiang Mai. Tipo, se você tá aqui nos países asiáticos, os voos são relativamente baratos. Então, e você já conhece um país novo, né? Então você vai pro Laos, vai pro Camboja, vai pra Singapura, vai pra Hong Kong. Muita gente faz isso. Porque acaba sendo de uma forma divertida até de você. Você já renova o visto mesmo, não precisa pagar nada de burocracia. E você acaba conhecendo um país novo, uma cidade nova, né? Mas lembrando, África, Ásia, eu não sei como é que funciona na América Latina, o Visa Run. E na Europa não funciona. Então, Europa, isso é uma coisa importante, tá? Aqui na Ásia funciona de boa. Na Europa, por exemplo, existe uma regra específica. Então, se você entrar na região de Schengen, que é onde fica a maior parte dos países europeus, você pode ficar por 3 meses pelo período de 6 meses. Ou seja, se você ficar 3 meses, você vai ter que obrigatoriamente ficar 3 meses fora de Schengen, você não pode entrar de volta. E depois, sim, você pode voltar. Então, esse Visa... E tem muita gente que faz Visa Run lá, tá? Como que é o Visa Run? Não, como que é o Visa Run? Então, a pessoa fica 3 meses em Schengen. Sim. Daí fica 3 meses, por exemplo, em outros países que não são de Schengen, mas que são, tipo, lá no leste europeu. E depois voltam pra região de Schengen. Então, é um Visa Run um pouco mais longo, né? Porque é 3 meses e 3 meses. Mas isso aqui é possível. Agora, por exemplo, aqui na Tailândia, se você sair da Tailândia, foi pra Hong Kong, passar um dia, voltar pra Tailândia, você acabou de renovar teu visto e tá resolvido. Então, como brasileiro, por exemplo, você pode ficar 1 ano aqui se você quiser fazendo isso. Então, você fica 3 meses, vai visitar o Hong Kong, volta, fica mais 3 meses. Daí vai pro Camboja, depois de 3 meses, e assim você vai fazendo. Então, você pode ficar 1 ano aqui sem problema nenhum. Você pode alugar um apartamento por 1 ano, por exemplo, e ficar fazendo isso ao longo do tempo. Eu conheci pessoas na África do Sul, mas não eram brasileiros. Eu conheci pessoas na África do Sul que faziam isso por anos. Anos. Que faziam isso e voltavam, assim, a cada, não sei, acho que, não me lembro agora quanto tempo, a cada 3 meses, tinham família. Sempre assim, com visto de turista. Então. E assim, óbvio que os países também já perceberam isso e eles estão lançando os vistos de nômade. Então, assim, eu acho que o visto de nômade, ele é bem interessante pra quem tá nessa pegada de querer ficar mais tempo nos lugares. Então, assim, amei Bali. Beleza, então você vai aplicar pro visto de nômade do Bali, você vai poder ficar 1 ano em Bali, não precisa ficar fazendo Visa Run, você pode transformar Bali na tua base, você pode entrar e sair a hora que você quiser, então acaba fazendo mais sentido. Agora, para algumas pessoas talvez não faça tanto. Por exemplo, eu tive o visto de nômade de Dubai, então eu podia entrar e sair de Dubai quantas vezes eu quisesse, poderia alugar apartamento, colocar filhos na escola, se fosse o caso, em Dubai por 1 ano, que foi o ano que eu fiz, e depois eu renovei por mais 1 ano. Só que no meu caso, como eu sou mais fast e eu poderia, como brasileiro, ficar 3 meses em Dubai de qualquer jeito, pra mim não fez sentido, por isso que eu acabei não renovando esse visto. Então, por exemplo, existe o visto de nômade aqui, existe no Japão, existe em quase, sei lá, são mais de 60 países que já tem visto de nômade. Mas esse visto eu acho que ele faz mais sentido pra quem é realmente esse estilo muito slow. Tipo, você sabe que você vai ficar muito tempo no lugar, você tem uma comunidade, você quer construir meio que essa vida de expatriado, não tendo todos os problemas de um expatriado, né? De ter que pagar contas, enfim, declarar imposto de renda, essas coisas. Então acaba fazendo, às vezes, muito mais sentido, né? E tem uma listinha, tem um site dos vistos de vistos para nômades digitais? Não tem algo completamente oficial. Eu tenho visto um vídeo no YouTube e tem no próprio The Nomadic tem um post que eu tenho lá uns 20 destinos, mas como a lista cresceu muito desde então, já deve ter uma lista de uns 60 países, assim. Então a lista ela cresce, sei lá, todo ano ela sobe 5, 10 países, então é uma lista difícil. Dá um Google ali, vistos para nômades digitais 2024, 2025. E assim, pensa num país que você quer ir e procura lá, visto de nômade digital no Japão, ou visto de nômade digital em Bali, que vai ter informações e tal. Alguns desses vistos são muito fáceis de aplicar, como por exemplo de Dubai, então você faz tudo sozinho, você manda os documentos, é muito rápido o processo. E alguns são extremamente complicados, como por exemplo o visto da Espanha. Então, assim, tem como você pegar um visto de nômade de 2 anos de nômade digital na Espanha, só que ele é muito burocrático, tanto que você precisa de uma assessoria. Tipo, não tem como você fazer sozinho. Até deve ter, mas deve ser tanta dor de cabeça que não vale a pena. Então, em alguns desses vistos, que são talvez os mais cobiçados, como por exemplo Portugal e Espanha, que os brasileiros piram por demorar, né? E na Itália esse ano agora. A Itália também abriu exatamente. Só que assim, eles são muito mais burocráticos, então necessariamente você vai precisar de uma assessoria. Já alguns vistos que são muito mais práticos, por exemplo, de Dubai, que eu sei porque é o processo que eu fiz, você resolve tudo online. Então você consegue fazer muito mais rápido e tal. Então assim, vai depender realmente do lugar que você quer ir, vai ter que procurar. Alguns são mais burocráticos, alguns têm mais informações, outros não, enfim. Aí vai depender realmente do lugar. É verdade. E assim, a gente tá quase encerrando aqui,
Mas a gente já entendeu então que existe aquele nômade que ele é mais turista, que seria tipo eu, a gente pode falar, né? Que é esse mais fast, que ele vai ficar um mês, 2 meses, mas ele vai ficar um pouco mais nessa vibe ainda de turismo, para explorar os lugares e tudo mais. E existe o nômade que ele vai ficar muito tempo, que é aquele nômade que às vezes vai ficar 1 ano aqui em Chiang Mai, ou que ele vai ficar nessa onda de Chiang Mai Bansko, alguma coisa assim. Que a gente pode chamar que ele é quase um nômade expatriado, que é aquele que vai ter uma vida muito mais local e tudo mais. Posto isso, e pensando que a gente aqui então tem essa diferença de perfil entre nós dois, eu queria te perguntar, se você mesmo sendo essa nômade mais quase expatriada, você ainda se sente turista nos lugares? Você sente que você tá nessa vibe de turismo, ou você já se sente uma expatriada, uma local, por ser esse nômade que fica mais tempo? Eu me sinto turista nos lugares que eu fico pouco tempo, então, quando eu tô no início... Não. Quando eu chego na cidade que eu sei que eu vou ficar muito tempo, não, eu já me sinto assim, tô explorando, tô conhecendo como se fosse uma nova residente. Mas quando eu vou para outras cidades, né, eu tava na Bélgica e aí passei o fim de semana em Antwerp, e lá eu era turista. Total, um fim de semana de mochilinha sem meu computador. Então, assim, eu não me sinto turista quando eu sei que eu vou ficar mais tempo. É bem interessante, assim, é bem psicológico, dá pra até analisar. Eu sei que eu vou ficar um mês? Não. Eu já vou descobrir os rolês, as coisas que eu vou mais frequentemente, e alguma coisa acontece no meu cérebro que eu não me sinto turista. Mas, claro, aí toda vez que eu vou viajar, por mais que eu já me sinta local, já entendo bastante da cultura tailandesa, mas quando eu vou pra uma cidade vizinha pra passar o fim de semana, aí eu sou turistona. E tu, como é que tu se sente? Então, como eu volto muito pros lugares, tem lugares que eu já tô muito acostumado. Por exemplo, Chiang Mai mesmo, sabe? Chiang Mai eu já fiz quase tudo que tinha que ser feito. Mas uma coisa que eu aprendi nessa minha vida de nômade é tentar nos primeiros, sei lá, primeiros dias, primeiras semanas, ser o turistão. Tipo, em todos os lugares turísticos. É mesmo? Porque assim, eu já cometi o erro de, às vezes, tipo, ficar 2 meses no lugar e falar, depois eu faço. Tipo, vou viver minha vida local aqui e tudo mais, depois eu faço. E eu não fui em vários lugares. E assim, tá tudo bem você não ir também, tá? Ainda mais, a gente conversa muito com o expatriado, né? Às vezes o expatriado mora em Nova York e nunca foi na Estátua da Liberdade. Porque acontece, né? Tipo, quando você é expatriado ou quando você mora numa cidade, você acaba não fazendo as coisas de turista mesmo. Mas uma coisa que eu aprendi é, assim, chegar numa cidade, ser o turistão na primeira semana ou, assim, nos primeiros dias, justamente pra poder explorar todo o lugar. E depois, beleza, depois eu vou viver minha vida. Porque às vezes acontece isso, sabe? De você, tipo, depois eu faço, só que daí às vezes vem uma temporada de chuva, ou uma atração fecha, ou alguma coisa que você muito queria fazer, tipo, não vai poder fazer porque não vai dar tempo. Às vezes você fica 2, 3 meses. Então eu tento ser um turistão muito turistão forte nos primeiros dias. E depois eu vou viver minha vida. Depois eu dou uma relaxada, assim, sabe? Mas obviamente que eu que sou um pouco mais fast, eu acabo sendo muito mais turista. Eu acabo fazendo muito mais coisa de turista, acabo comendo mais fora e tudo mais. Eu sou o contrário. No início eu gosto de ficar bem relax. Porque como eu me estresso muito viajando, na primeira semana eu não quero fazer nada. O meu primeiro fim de semana, nos lugares que eu fico 2 meses, por exemplo, o meu primeiro fim de semana é normalmente não fazer nada. E assim, tá tudo bem, né? Acho que o importante é a gente estar viajando, e a gente poder fazer o que a gente gosta, né? Exatamente. Então, gente, chegamos aqui no final do nosso episódio e eu tenho uma pergunta pra ti, Nando, que é o seguinte, né? É aquela pergunta que a gente precisa conversar sobre coisas inusitadas que carregamos na mala. O Fernando, é que assim, eu gosto de falar para as pessoas sobre o Fernando. Inclusive, o Fernando, ele é o meu amigo que eu comento com outras pessoas. O meu amigo Fernando, ele tem isso, aquilo na mala. O que tu carrega de inusitado? O que tu carrega na mala que as pessoas normalmente não carregam? Bom, como eu prometi nessa temporada, cada episódio eu vou contar uma coisa diferente, porque realmente tem um monte de coisa bizarra. E é engraçado, né? Porque embora eu seja o mais fast travel, eu carrego um monte de bugiganga. Que seria uma coisa mais de quem viaja slow, né? Porque daí você tem as coisas. Mas enfim, eu acabei acumulando em 9 anos e meio também. Mas hoje eu queria falar sobre uma coisa inusitada que eu comprei em Dubai e que eu carrego desde então, que é uma balança corporal. Eu tenho uma balança Bluetooth que eu tenho na minha mala. Eu me arrependo até hoje de ter ela, porque ela pesa 1 quilo e pouco, Mas e isso pesa bastante. Carrega ela. Só que o que acontece? Quando eu tava em Dubai, eu tava no processo de perder peso. E eu precisava muito saber se eu tava perdendo peso mesmo, sabe? Porque, enfim, eu lido com o meu peso há anos, assim, eu tento melhorar um pouquinho ele. E aí eu precisava pesar. E assim, em Dubai não tem tanta balança, assim, não é fácil de você achar uma balança, às vezes, pra você se pesar. E assim, pra você se pesar de verdade, é importante você se pesar todo dia no mesmo horário, com a mesma quantidade de roupa, pra você ter uma média correta. Então eu pensei, vou comprar uma balança que tem Bluetooth, já é ligada ao meu celular e tudo mais. E aí eu posso me pesar toda manhã, do jeitinho certo. Então, e desde então, há 3, 4 anos, eu carrego uma balança
Toda vez que eu vou empacotar minha mala, eu me arrependo de ter ela, porque ela ocupa muito espaço e, enfim, ela é pesada. Mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu carrego e eu gosto. E é apenas uma das coisas inusitadas que eu tenho. Só um teaser. Eu tenho uma outra balança também, agora eu tenho duas balanças. Que eu tenho uma balança de corpo e eu tenho uma balança de café. Porque eu piro em café, então eu tenho uma balancinha de café também que eu comprei. Essa é pequena, essa é de boa, mas é uma balancinha de café. Então eu sou o louco das balanças. Eu acho que se eu fosse dizer agora, eu não sei, eu não tenho muita coisa inusitada, mas agora que eu faço Muay Thai aqui, eu provavelmente vou levar minha faixinha que eu comprei. Eu não tenho luva de Muay Thai, gente, eu não carrego luva e não pretendo comprar. Mas a faixinha, então, não é nada comparado com a da balança. Mas ó, a gente tá gravando os episódios na estrada e o mínimo que eu espero é que você tenha coisas inusitadas daqui pra frente. Então vai achando aí, nos próximos episódios eu quero coisas curiosas e inusitadas. E já que a gente tá nesse clima descontraído pro episódio final dessa temporada, vamos fazer uma brincadeira com vocês. A gente quer a participação de vocês, ouvintes. Envie um áudio de qualquer perrengue nômade pro Instagram do The Nomadic Club, com até 1 minuto, tá, gente? Não muito longo, com seu maior perrengue nômade. A gente vai selecionar as melhores histórias e ler e comentar no último episódio dessa temporada. Então participem, a gente quer saber sobre os perrengues de vocês, tá? E falando nisso, o nosso podcast ele tá hospedado no thenomadic.club/podcast, então se você quiser acessar todos os episódios e comentar sobre eles, vai estar lá. Se você quiser mandar o teu áudio pro nosso perfil, pode mandar, mas se você quiser também mandar via e-mail, ou quiser mandar até uma reclamação, sugestão e tudo mais, manda pro podcast@thenomadic.cast, a gente vai receber esse e-mail, a gente vai poder até comentar nos próximos episódios. A gente tem o Instagram do The Nomadic, a gente tem nosso Instagram pessoal, mas a gente deixa tudo lá na página pra você poder seguir a gente, pra você poder interagir com a gente. E vale lembrar que a trilha sonora desse podcast é feita pelo nosso amigo Felipe Ortega. Então, muito obrigado pela trilha sonora, isso acaba deixando o nosso episódio aqui mais divertido e tudo mais. Obrigada, Felipe. E aguardem, gente, que o próximo episódio dessa temporada vai ser na semana que vem, tá? E se quiserem interagir com a gente, escrevam pra gente no Instagram, bota comentário. Façam comentários sobre as experiências de vocês. A gente quer saber também o que vocês passam por aí na estrada, né? E é isso. Até semana que vem. Até semana que vem.